Olá a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Bonatelli Neto. Eu sou psicólogo na cidade de Ponta Grossa, Paraná, inscrito sob o CRP 08, número 14657. Sou formado em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente eu trabalho como professor universitário e professor de pós-graduação no nível de especialização, além de psicólogo clínico, trabalhando como psicoterapeuta comportamental e com biofeedback e neurofeedback. Dia 5 de outubro deste ano de 2013, eu estarei dando uma palestra no Hotel Planalto, aqui na cidade de Ponta Grossa, sobre biofeedback e neurofeedback, destinado a profissionais e estudantes das áreas de saúde. A finalidade dessa palestra é informar esses profissionais e estudantes sobre o que é biofeedback e neurofeedback, pois trata-se de um conjunto de técnicas razoavelmente nova no Brasil, que muita gente ainda não conhece. Então, a intenção é levar esse conhecimento até essas pessoas, para que, a partir disso, possam, então, indicar essas técnicas às pessoas que possam se beneficiar delas. Neurofeedback, é importante deixar claro, que é uma especialidade do biofeedback, é um tipo de biofeedback, é um biofeedback específico do sistema nervoso central, mais especificamente do encéfalo. Biofeedback é a possibilidade de se treinar as pessoas a controlar voluntariamente respostas fisiológicas e emocionais que estejam ligadas diretamente ou indiretamente ao sistema nervoso. Quando a gente fala de biofeedback, a gente fala da utilização da psicofisiologia aplicada para se conhecer e intervir sobre a relação corpo-mente e as manifestações humanas. Biofeedback é necessariamente uma técnica, um conjunto de técnicas não invasivas, indolores, praticamente sem efeitos colaterais, desde que aplicados de forma correta, e que não utiliza qualquer tipo de medicação durante a sua condução. Isso não significa que os pacientes que procuram esse tipo de técnica não possam estar utilizando medicações ou que terapias farmacológicas sejam incompatíveis com biofeedback. Não é. Se complementam. O que eu quero dizer é que durante o processo de biofeedback não é administrado qualquer tipo de fármaco, qualquer tipo de medicação. Quando a gente fala de biofeedback e neurofeedback, é muito importante dizer que não é necessário que a pessoa que vai submeter a técnica possua algum tipo de transtorno mental ou neurológico, apesar de ser muito indicado nesses casos. Existem trabalhos de biofeedback e neurofeedback para o desenvolvimento de habilidades e altas performances, principalmente no campo esportivo. Isso tem aparecido muito nos últimos tempos. Biofeedback teve início provavelmente em alguns dos trabalhos do Carl Gustav Jung, quando ele vai estudar respostas emocionais, ou melhor, quando ele vai estudar os efeitos na condutância galvânica da pele
frente a situações que desencadeiem respostas emocionais. Mas até então o Jung ele não estava interessado em ensinar os seus pacientes a controlarem voluntariamente essas respostas emocionais a partir de mudanças na resposta fisiológica utilizada, que é a condutância galvânica da pele. Os primeiros trabalhos sobre biofeedback propriamente ditos vão aparecer no final da década de 50 e vão ter grande utilização no final da década de 50, década de 60 e entram num certo descrédito na década de 70 e 80. Nas décadas de 90 e nos anos 2000, os trabalhos sobre biofeedback e neurofeedback ganham força novamente e se espalham para além dos centros norte-americanos e europeus. Por que isso acontece? Porque em biofeedback e neurofeedback utiliza-se geralmente equipamentos específicos para a captação desses sinais fisiológicos e computadores. Até então, os equipamentos eram muito grandes, o que dificultava o processo de importação e exportação. E nos últimos anos, esses equipamentos têm diminuído consideravelmente de tamanho, facilitando muito tudo isso. E os computadores também nos últimos anos se tornaram mais sofisticados, mais ágeis. E a internet se popularizou, facilitando bastante a formação desses profissionais. Biofeedback e neurofeedback, então, passa a ser entendido como a captação de um sinal fisiológico que é medido, que é analisado e amplificado por um computador e devolvido para o paciente de forma que ele possa entender esse sinal fisiológico, compreender as mudanças naturais que existem nesse sinal fisiológico e, a partir dos estudos de psicofisiologia aplicada, ensinar esse paciente, treinar esse paciente a modificar essas respostas de forma voluntária. Boa parte da preocupação de profissionais de saúde quando se fala em uma modalidade de tratamento ou de treinamento nova ou aparentemente desconhecida pela grande maioria, é se existe validação científica e se existe eficácia. Para isso, eu vou utilizar dois critérios. Um é o critério do FDA, que é a instituição americana que regula os tratamentos na área de saúde. O FDA ele tem um sistema de classificação dos tratamentos de acordo com a indicação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a maior nota que um tratamento pode obter. O biofeedback e o neurofeedback tem uma classificação bastante interessante para a grande maioria dos casos. Existem muitas situações que biofeedback e neurofeedback vão ter classificação nota 5, nota 4 e nota 3. Outro critério utilizado para demonstrar a validade e a cientificidade dessas técnicas que eu vou utilizar é a classificação Qualis-CAPS dos periódicos onde os artigos são publicados. Então, quando um periódico é submetido a uma avaliação pela CAPS, esse periódico ele é analisado e recebe notas da maior para menor, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, existe um grande número de artigos publicados.
sobre biofeedback e neurofeedback. E muitos desses artigos publicados em periódicos que receberam as maiores notas, A1, A2, B1, B2, B3, para as áreas de psicologia e medicina, por exemplo. Então, existe sim uma seriedade nos estudos e na aplicação do neurofeedback e do biofeedback. As técnicas são várias. Por quê? Porque a técnica vai variar de acordo com a resposta fisiológica de interesse do treinador biofeedback. Eu trabalho basicamente com 4 técnicas. O biofeedback por condutância galvânica da pele, o biofeedback por coerência cardiorrespiratória e variação da frequência cardíaca, o biofeedback por eletroencefalografia e o biofeedback por hematoencefalografia. Essas duas últimas modalidades é que são conhecidas como neurofeedback, porque vão trabalhar diretamente com o sistema nervoso central, enquanto as duas primeiras modalidades, a condutância galvânica da pele e a coerência cardiorrespiratória e variação da frequência cardíaca, vão trabalhar com sinais fisiológicos que estão relacionados com o sistema nervoso autônomo. Existe também uma modalidade de biofeedback, que é a eletromiografia, que vai estar relacionada com o sistema nervoso somático. É uma modalidade que eu não trabalho em minha clínica, mas que tem também grandes estudos de validação. As aplicações são variadas e os resultados são bastante interessantes. E quanto mais eu estudo e aplico as técnicas de biofeedback em meus pacientes, mais eu me apaixono ao ver os resultados. Para quem estiver curioso em conhecer mais, conhecer sobre as modalidades de biofeedback, como funciona, estudar um pouquinho sobre psicofisiologia aplicada, entender um pouquinho de forma introdutória sobre psicofisiologia aplicada, verificar as indicações dos tratamentos de biofeedback, as indicações específicas de cada técnica e conhecer as principais publicações científicas em periódicos, as principais publicações de artigos nacionais, que são poucos, e internacionais. Eu gostaria de convidar a participar da minha palestra, que será, como eu disse, no dia 5 de outubro de 2013, a 1h, no Hotel Planalto, na cidade de Ponta Grossa. Estejam todos convidados e venham a aprender e a discutir sobre biofeedback e neurofeedback, que é uma área em que a cada dia, a cada leitura, a cada paciente eu aprendo mais. Então eu vou ter um grande prazer em compartilhar o meu conhecimento e aprender em conjunto com vocês. Muito obrigado a todos e espero ansiosamente pela participação.